Olá! No vídeo a seguir você vai ter a oportunidade de assistir um trecho de uma palestra que eu realizei aqui no Sicredi no dia 12 de novembro. Nesse trecho eu falo sobre as novas ferramentas em diagnóstico de câncer de próstata. Se você preferir, você pode assistir essa palestra na íntegra através do link aqui embaixo. Ou se preferir, pode acessar o conteúdo dessa palestra também em podcast. Estamos falando de ferramentas que provavelmente daqui a uns anos a gente ainda vai utilizar, mas não vai ser só o que a gente tem disponível. Tá? Aqui eu mostrei só para vocês, esse aqui é um slide que eu vi em 2016, nem é tão novo assim, no Congresso Brasileiro de Urologia, que é tudo aquilo que a gente já tem disponível hoje para ir um pouquinho além do PSA. Tá? Aqui pelas cores vocês podem ver que os momentos e os exames que a gente tem, só para a gente rapidamente entender. Tá? Os em azul são utilizados para detecção precoce. Tá? Os roxinhos aqui se o meu PSA deu alterado, eu tenho que fazer uma biópsia ou não? Mesmo que eu vá lá, eu tenho a tua curva do PSA nos últimos anos, eu tenho o tamanho da tua próstata no ultrassom, eu fiz o toque retal, já tenho bastante dado, ainda erra bastante. Tá? Ainda se faz um monte de biópsia que vem negativa. Só para vocês terem uma ideia, quando o PSA foi inventado e começou a ser usado muito, antes de começar a entender as falhas do PSA, quando eu fiz faculdade, quando eu tive a cadeira de urologia, eu me formei em 2008, a cadeira de urologia eu tive em 2006. Ainda me ensinaram assim, não, PSA entre 2 e 2,5 é normal, entre 2,5 e 4 é suspeito, de 4 a 10 é provável, acima de 10 é câncer. Então, acima de 4 para cima, biópsia em todo mundo. Tá? Era assim que se ensinava em 2006. Só que daí começou a ficar barato o PSA, todo mundo fazer, e começou a vir os dados das biópsias. E de repente o mundo da urologia começou a enxergar que 98% das biópsias eram normais. Se biopsiou uma legião de pacientes de maneira desnecessária. Tá? Por quê? Porque estava se atribuindo ao PSA algo que ele não poderia oferecer. Isso chamou a atenção no mundo inteiro. Começaram a falar, muito ainda se fala sobre fazer rastreamento de câncer de próstata não funciona, não deve ser feito. Tá? Mas, na verdade, não é que não deve ser feito. Usar o bom senso e entender a ferramenta que a gente tinha disponível. Tá? Então, hoje, a gente tem como ir um pouco além. Tá? Então, a gente tem esses exames aqui para saber quem biopsiar. Esses aqui são os que eu mais gosto hoje. Tá, fui lá, biopsiei um paciente, veio lá um câncer de próstata de malignidade baixa, e aí, tem que operar ou não? Até então, novamente, se biopsiamos uma legião de pacientes de maneira desnecessária, eu posso garantir para vocês que operamos no passado e ainda operamos uma legião de pacientes que não precisariam operar, que nunca morreriam da doença. Mas, com os recursos que a gente tem, está diagnosticado o câncer, eu ainda não tinha como filtrar aquele paciente que poderia ter uma complicação ou não. Hoje eu já tenho como fazer isso, principalmente esse exame aqui, que é de base genética. E depois de tratado, estou curado ou não. Tá? Então a gente tem como também monitorar isso melhor. Então, dessa janela toda, eu queria só trazer 3 exames que esses já estão dentro da nossa realidade. Tá? Já são exames que eu tenho condições de pedir aqui em Cachoeira. Tá? O primeiro, que é o PHI, que a gente está chamando de Índice de Saúde de Prostático. Tá? É um exame coletado no sangue. Ele analisa 4 substâncias, o PSA, PSA livre, o P2-PSA, que é uma outra substância vinculada ao PSA, e a caleicreína, que é uma proteína de fase aguda oncológica. Só que assim, isso tudo vai para um computador, inteligência artificial, base de dados, e o computador emite uma resposta dizendo a porcentagem de chance daquele paciente em ter câncer. Então, não é mais um número que tu tenha que correlacionar. Por exemplo, meu PSA é 6, minha próstata tem 60 gramas, eu tenho 65 anos. São os dados que a gente tem. Tá, e aí, qual é a minha chance de ter câncer de próstata? Não sei. Daí vai da experiência do médico. Olha, pelo jeitão aí, ele subiu um pouco ultimamente, eu acho que já está chegando num ponto que eu acho que tu tem que fazer uma biópsia. Hoje é assim. Agora não, agora com o PHI, né, não é uma ferramenta perfeita, mas já é bem mais avançada, tu vai lá fazer um exame e vai vir lá
tu tem 32% de chance de ter câncer de próstata com essa análise de hoje. Bom, tu conseguiria ir para casa com 32% de chance de ter câncer? Aí é uma decisão compartilhada? Não. Então vamos fazer uma biópsia. Então a gente pode ir um pouquinho mais além. O FOI-score é parecido, tá? Só que ele utiliza, aqui a gente utilizou então um exame de sangue com 4 substâncias, o FOI-score também usa um algoritmo de inteligência artificial, mas ele monitora 16 itens. Tá? E eu utilizo principalmente para aqueles pacientes que já fizeram uma biópsia, né? Foi ao longo da vida, de repente o PSA subiu, se fez uma biópsia, veio negativa, era doença benigna, seguiu a vida, de repente tem um novo aumento do PSA, até mais intenso do que era o anterior. E aí, vamos substituir, vamos fazer uma nova biópsia de novo? Antigamente era essa a rotina. Né? Eu lembro que na residência tinha pacientes com 4, 5, 6 biópsias de próstata na vida. Eu não tinha ferramenta, tu ia deixar o paciente com aquele PSA subindo, tinha que biopsiar. Hoje o FOI-score consegue nos dar uma resposta, principalmente porque aqui ele utiliza dados da biópsia anterior. E o Oncotype DX, tá? Muito usado na mama, tá? É aquele exame genético, tá? Fez uma biópsia, veio câncer de próstata, veio o laudo lá de câncer de próstata, mostra que é um câncer de próstata que não parece ser muito agressivo. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos lá operar a próstata, vamos ficar observando e ver como é que ele se comporta, vamos fazer radioterapia, vamos intervir, não vamos intervir. Bom, tu pega um pedacinho dessa biópsia, manda lá para Porto Alegre, na Fleury, custa $3.000, claro que ainda é bem inacessível, mas vai para os Estados Unidos, eles fazem a codificação e emitem um laudo dizendo exatamente o que esperar daquelas células, qual a agressividade daquele tumor. Tá? E qual é o benefício aqui? Talvez ele evite uma cirurgia desnecessária. Talvez tu saiba que tem um câncer, mas foi estudado a genética desse câncer e está te dizendo, olha, esse câncer aqui tem uma chance muito pequena de te gerar problema. Deixa ele quieto. Melhor deixar quieto do que fazer uma cirurgia e às vezes conviver com uma sequela da cirurgia. Então, em câncer de mama, o Oncotype DX, em câncer de próstata, cirurgias já estão sendo evitadas. E daí eu faço uma pergunta para vocês. Tá? É caro, $3.000. Tá? Desde que eu estou aqui, um paciente só em Cachoeira fez. Tá? E aqui entra o dever do médico. O que acontece? Hoje a decisão é compartilhada. Hoje a decisão tem que ser tomada pelo paciente. Tá? Porque o meu dever como médico é trazer a informação e colocar na mesa todas as tuas possibilidades. Todas. Só existe lá nos Estados Unidos. O meu dever é te dar. Eu não posso te pré-julgar. Não posso te dizer assim, não, aqui em Cachoeira, geralmente os pacientes não têm muita condição e tal. Não vou nem dizer que existe para não gerar angústia. Não, faz aqui, vamos te operar. Eu acho que a gente tem que parar com esse pré-julgamento. O médico tem que chegar e tem que te colocar. Né? Esse paciente que fez o Oncotype DX não era um paciente rico, não era um paciente que R$16.000, que foi na época que ele pagou, era um dinheiro que faria diferença assim, no seu orçamento doméstico. Tá? Mas eu te pergunto, né, R$16.000 na tua vida, se puder evitar uma cirurgia, será que não vale a pena? Hoje é caro, daqui a pouco vai ficar mais barato, mas a gente tem que começar a se pautar naquilo que realmente gera impacto na nossa qualidade de vida. Eu tenho certeza que vai sair muito mais caro se esse paciente operasse e gerasse uma sequela, tivesse que conviver o resto da vida com uma incontinência urinária, ou estragasse a sua vida sexual, diminuísse a qualidade de vida, gera uma agressão que tem que internar, sofre um corte, sofre a dor, sofre aquele dano físico que gera um dano psicológico também. Será que é tão caro assim? Se pode evitar tudo isso? E foi bem difícil, porque assim, o médico também tem um dever com o paciente. Eu oferecia a ferramenta, não convencia, até porque eu não ganho nada com isso, né? Mas eu oferecia a ferramenta, o paciente acreditou nas minhas palavras, fez o Oncotype DX, foi o primeiro que eu fiz em Cachoeira, e surpreendentemente realmente veio um tumor de muito baixo grau. A genética daquele tumor, apesar de o nato patológico dizer que ele era maligno, a genética era extremamente favorável. Optamos por não operar e ele está em acompanhamento. Não que isso vai acontecer sempre. Eu falei para ele, olha, talvez tu vai fazer o exame e vai dizer, não, tem que operar igual. Mas é uma possibilidade. Então essas coisas estão cada vez mais próximos da gente. Tá?
Falando um pouquinho mais só de diagnóstico, tá? Queria falar só então sobre a biópsia. Então, quando a gente chega à conclusão, baseado nisso que eu te falei, tua curva do PSA, teu histórico, teu tamanho da tua próstata, teu toque retal, se tiver acesso ao PHI, que é aquele índice de saúde prostática, chegamos à conclusão que, sim, o teu risco de câncer de próstata nesses teus exames não é desprezível. Através de uma biópsia guiada por ultrassom, tira alguns fragmentos da próstata, vai para o anatopatológico, e daí a gente tem a resposta se tem câncer ou não. Mas este examezinho aqui está cada dia mais substituindo este aqui. Tá? Eu tive num congresso, no mesmo congresso de 2016, quando eu entrei em contato fui apresentado o Oncotype DX, naquele mesmo congresso, subiu no palco, na frente de 2.000 urologistas, uma radiologista, tu sabe que médico entre especialidades sempre tem uma rixinha, né? Ela teve o atrevimento a falar à frente de 2.000 urologistas que ela conseguia, com uma chance de 95% de chance, na ressonância dizer se aquelas alterações eram benignas ou malignas, né? Não precisava mais tirar um pedacinho da próstata. E ela estudou os pacientes, na época foram 64 pacientes, e realmente ela conseguiu. Em 95% das vezes, depois ia biopsiar esses pacientes e mostrava lá se era benigno ou maligno, e tinha correlação com o que ela enxergava. É uma americana. Tá? Hoje, passados aí 2 anos, ainda não está neste nível, até porque todos os urologistas continuam duvidando, tá? Mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos ela vai voltar daí com uma casuística de milhares de pacientes e vai resolver esse problema. Então, cada vez mais a ressonância, não uma ressonância comum, uma ressonância de alta definição, multiparamétrica, com utilização de contrastes biológicos, né? O contraste que normal é aquele que tu injeta e faz brilhar lá. Hoje não, são contrastes que tu injeta e só brilha aquelas células que têm replicação de DNA, ou seja, que tem comportamento biológico agressivo, não é mais um contraste genérico, são coisas mais novas. Então, os exames de imagem já provavelmente serão capazes de substituir a invasibilidade de uma biópsia. Em câncer de próstata, a gente está muito, muito próximo disso. Tá? Uma ressonância com essa capacidade tem em Porto Alegre, aqui em Cachoeira ainda não, mas tenho certeza que essa tecnologia deve ser cada vez mais próximo da gente. Tá? E em relação à biópsia, também já existe isso aqui. Tá? Outra coisa que eu vou falar para o meu neto, eu acho que tanto eu falar para ele, meu filho ainda não, porque talvez meu filho já. Acho que deve virar urologista de tanta coisa que eu vou falar para ele. É um absurdo, eu fazia biópsia de próstata, aqui em Cachoeira acabei não fazendo, me dediquei a outras coisas, mas hoje, quando o paciente deita ali no HCB fazer uma biópsia, a biópsia é feita de maneira aleatória. A gente divide a próstata em 12 áreas e se tira fragmentos dessas 12 áreas, torcendo para que a agulha acerte o câncer. Por que isso acontece? Porque a gente não consegue enxergar muitas vezes o câncer. O ultrassom não é capaz de enxergar aquela área. O PSA está subindo mais do que o normal, a gente sabe que lá no meio da próstata está surgindo alguma coisa maligna, tem que ir lá e tem que furar a próstata inteira, tirar o exame e mandar para o patologista. 12 tiros, às vezes 16, né? Isso gera dor, invasibilidade para o paciente. Não é um exame tão doloroso, mas alguém já fez biópsia de próstata aqui? Não? Que bom. Mas não é nada demais, mas é uma invasibilidade. Hoje, a gente consegue fazer a biópsia de fusão. O paciente faz uma ressonância, tá? A ressonância detecta a área de comportamento biológico mais intenso, com esses novos marcadores, esses novos contrastes. Isso é exportado para dentro de um software, tá? Que quando o radiologista vai lá biopsiar, por isso que é fusão entre ressonância e ultrassom, ele consegue enxergar isso aqui, ó. Tá? A ressonância vai lá e desenha exatamente a área suspeita, e ele vai lá e dá um tirinho. Tuf, e só tira daquela área suspeita. Então, em vez de levar 12, um tirinho, e a gente quer estudar, porque a gente não quer estudar a próstata inteira. A maioria das vezes, quando a gente detecta cedo o câncer, ele está iniciando num pequeno pedaço da próstata, não é espalhado. Mas a gente tem que fazer isso quando a gente não enxerga. Hoje a gente já tem essa capacidade de enxergar. Só para a gente entender, então, a importância de diagnosticar cedo o câncer, essa é a diferença. Num paciente estágio 1, em 5 anos, 96% deles estão vivos. Num paciente estágio 2, já diminui um pouco.
Agora, olha um paciente já metastático. Tá? Isso me corta o coração. Você já se colocar na posição, tá? Tu acorda de manhã, eu atendo segunda-feira de manhã lá na oncologia. Passado fim de semana, que é um momento de lazer com a família e tal, de manhã eu acordo, vou lá, sento chamo o primeiro paciente às 8h30 lá no Centro Regional de Câncer, senta lá um senhorzinho, veio lá de Encruzilhada, Caçapava, ou até aqui de Cachoeira. Olá, prazer em conhecê-la, primeira vez que nós estamos nos vendo, tá? O senhor veio encaminhado, eu abro a ficha do paciente e descubro que a chance de eu ainda conhecê-lo em 5 anos é 35%. Paciente que já chega metastático. Tá? Então, é uma coisa que nós médicos, às vezes, pela quantidade, ainda mais quem trabalha com câncer, começa a funcionar a cabeça de maneira mais automática, mas, às vezes, a gente para e pensa nessas coisas, sai um pouquinho daquela realidade e tenta enxergar o que está acontecendo, né, no nosso entorno. Então, um paciente que chega lá metastático, 35% de chance de estar vivo em 5 anos. E olha a diferença, então, para 98% lá em cima. Então, essa é a importância do diagnóstico precoce. Isso salva vidas. E a causa óbito. Deveria ser uma vontade própria, que isso nos ajuda muito, né? Mas eu entendo que a nossa cultura tem que mudar também. Também, eu acho que isso aí, assim, ó. O Sim Câncer não se conseguiu desde 2005 até hoje. Tem uma plataforma Prontinha, só lançar os dados. E a gente não consegue E não alimentá-la, consegue. né?